E olha só, ontem foi o Dia da Consciência Negra e eu convidei o professor Edson mais uma vez para estar aqui com a gente porque eu acho tão importante a gente falar sobre essa data que é muito mais do que a gente imagina, né, professor Edson? Porque quando a gente fala de consciência negra, a gente tem hoje muitas pessoas que tiram sarro dessa data. Que falam assim, por que não tem o dia do branco? Por que isso, por que aquilo? Só que as pessoas não entendem que esse tipo de data, de memória, é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Verdade. Eu acho que essas pessoas falam porque exatamente não têm consciência. Não tem conhecimento. Mas consciência no sentido sociológico e filosófico é uma espécie de conhecimento coletivo. Não é um conhecimento assim científico empírico de coisas e objetos, mas de pertencimento e de reconhecimento do outro. Eu acho que a gente teria que, digamos, brincar um pouquinho com a palavra consciência e depois parar propriamente no ato do dia. Então, assim, a gente pode falar consciência em vários aspectos, inclusive bíblico. Não é muito a minha praia, mas Sim. Tem no Novo Testamento umas 15, 20 citações diretas de consciência. Mas vamos esquecer a Bíblia e vamos usar o meio senso comum dos nossos pais e avós. A consciência é a voz de Deus. Então isso pra gente é bastante impactante. E outra, no mesmo rumo, outra conotação de consciência. Quando você vai colocar sua cabeça no travesseiro, você vai ter consciência de. E daí o fato. Ou a tua consciência está pesada. Então todas essas referências nos levam a crer que já há muito tempo, muito antes de se ter essas datas ou essa discussão, a consciência é um negócio que nos aponta para aquilo que a gente tem que fazer. E se não o faz, a gente tem um sentimento. Antigamente era a reprimenda, para quem era mais do lado religioso, era a orientação espiritual. Hoje em dia, às vezes, são os psicotrópicos que nos ajudam a dar uma acalmada. Porque parte desses remédios desligam a nossa consciência. E às vezes a consciência é daquilo que a gente não gostaria de entender. E nem sempre é individual. Então a consciência negra, criado em função de uma data para a gente ter essa reflexão, escolhida por conta do episódio da morte de Zumbi, que não vem o caso propriamente da gente entrar em discussão, é um dia da gente olhar para 388 anos de sofrimento puro, de uma coleção infinita de pessoas que nesta época não eram pessoas. Eram consideradas mercadoria. Então, assim, a pessoa que não tem a capacidade de compreender que nós temos que olhar para isto e ter consciência, não é para ter flagelo, não é para ter, imaginar que nós temos que nos chicotear. E essas frases vão além. Eu não transformei ninguém em escravo, por isso que não tem... Não, consciência não é um ato individual. Não é você. Não, e ninguém está pedindo martírio de ninguém. Consciência é uma forma da gente dizer, enquanto sociedade, que durante muito, muito tempo, muito diferente da escravidão antiga, se transformou pessoas em objetos e mercadorias. E daí, se as pessoas não compreenderem isso, a gente só faz um pequeno recorte da coisa bem simples de se compreender. Imaginemos nós em uma grande fazenda ou engenho, vários escravos, centenas de escravos às vezes, e o senhor achava uma ou outra escrava apreciável aos seus olhos, como se falava. Que merecia as suas atenções, como mais ou menos se falava naquela época, e ele passava a ter um relacionamento com essa escrava. Obviamente que não era por vontade própria dela. Então essa é a primeira consciência que eu tenho que ter. Milhares e milhares de mulheres foram violentadas de forma horrenda. Mas não quero parar por ali, porque isso tecnicamente existe até hoje. Exatamente. Certo? E com cores diferentes. Sim. E, portanto, com pessoas diferentes. Mas o fato se a senhora descobrisse, ela não ia repreender ele. Porque era uma sociedade patriarcal que a mulher tinha que ser submissa.
Tem toda uma discussão com isso que nos Sim. dias certos se faz. Cada coisa que ele falar tem uma discussão que vai se alongar, mas enfim. Mas voltando, Uhum. ela, apesar de a gente compreender hoje que era extremamente injusta a relação da escrava para com o seu senhor, em todos os sentidos, não só no sexual, a dona dela, da escrava, portanto a mulher do senhor, ela dava um jeito. E daí uma das técnicas de fazer isso não era eliminar essa escrava, porque era uma mercadoria e também era alguém que trabalhasse. Então não era conveniente matá-la, na sua maioria das vezes. Então usava-se, se alguém quiser na internet pode procurar para ver a imagem, destroçador de seios. Eu acho que cada um em casa imagina. Como deve ser, só como pelo deve nome, né? ser. E daí eles mandavam simplesmente desfigurar ela, entre outras coisas, o seio, a face e outras partes do corpo, para que o senhor não tivesse mais o apreço que tinha antes. O desejo por aquela escrava. Exatamente. Então você veja que centenas e milhares de pessoas, mulheres iguais à mãe nossa, igual à nossa irmã, igual à esposa de que tem esposa e assim por diante, sofreram isso. Você acha que não tem que se ter um momento de você refletir e reconhecer isso? Não está se pedindo compensação nesse dia, está se pedindo respeito. Reflexão. Reflexão. Está se pedindo que igual domingo se vai na igreja, ou se o feriado se faz isso, se faz aquilo, hoje é um dia de quem tem essa oportunidade e ainda não tem a consciência de fazer. Porque senão vai chegar um momento que você vai colocar a tua cabeça no travesseiro, vai vir o peso da consciência. Mas você sabe que a gente não... Você foi lá atrás, na época da escravidão. Sim. Mas hoje a gente vê cenas lamentáveis no dia a dia. De pessoas negras que são chamadas de macaco no meio da rua. Sim. Que são pessoas que são... que brancos, né? Logicamente. Que acusam, que denigrem, essa palavra nem deve se existir. Sim, não é adequado, mas vem o caso. Mas é o que as pessoas usam hoje, Sim. em 2024. E as pessoas não têm essa, talvez, consciência ou a falta de... Não é consciência mesmo. Não é? Por isso que eu comecei a fala tipificando consciência, inclusive no sentido religioso. Essas pessoas são as pessoas que talvez tenham que ser primeiro orientadas, informadas, mas talvez uma hora ou outra ela pague esse preço da consciência que nem o sentido espiritual diz, a voz de Deus. Porque não é que Deus vai lá te bate nas costas, porque não é humanamente compreensível que eu transforme ainda em 2024 alguém em objeto, né? Que eu coloque uma hierarquia por conta de cor, de qualquer outra coisa. E essa discussão não faz sentido se a gente não resgatar uma passagem que a gente já conversou, inclusive, aqui, que é da libertação dos escravos. E daí faz sentido eu discutir isso no Brasil, por conta de você ir nas periferias, nos presídios, por onde tu passar, que as pessoas estão à margem das coisas, lá vão estar a maioria dos descendentes dos escravos. Dos escravos. Então as pessoas têm que compreender. E aqui não é uma apologia que tem que ter a compensação, mas tem que ter essa reflexão e um trabalho social das pessoas, das igrejas, do governo, para isso minimizar, porque quando essas milhares de pessoas ainda eram vivas, porque os passados deles morreram, e eles então estavam lá em 1888, eles foram jogados para fora, de novo, porque eles ganharam uma alforria sem nenhum tipo de aporte. Cada um de nós, e às vezes alguns bravejam, quando você sai do trabalho, você fica gritando pelos seus direitos. Porque você tem direitos hoje. Tem direito. E eles foi dado o direito de liberdade, mas sem nenhum tipo de condição. Então, eles nasceram, entre aspas. Estas pessoas que eram mercadoria nasceram de um dia para a noite, adultos, velhos, crianças, e foram colocadas à margem da sociedade. Sem ter para onde ir, nem como ir, porque não tinham dinheiro, não tinham nada. Nada. Então, assim, não é uma... Às vezes as pessoas fazem terapia para regressão e outras coisas. Eu acho que alguns deviam se colocar no sentido de que se fosse ele efetivamente um descendente de escravo,
ele teria coragem de fazer a regressão? E se tivéssemos técnicas e poder de voltar até a escravidão? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não gostaria, de jeito nenhum. Porque você veria Isso, situações e sentiria coisas que seriam repulsivas. Assim, muito. É só a Amistade, por exemplo, um filme que nós já citamos aqui. Um desenhozinho do navio negreiro, para quem tem um mínimo de espiritualidade e de humanidade dentro, já é um motivo de você sentir a dor. Porque a dor do outro, quando ela não é a minha dor, ela não faz parte da consciência social. Sim. Entendeste? Então, quando o sofrimento do outro... Por que algumas pessoas se apegam profundamente, e isso é muito bom, é o sofrimento do animalzinho. Sim. Certo? O escravo não tinha esse sentimento pela maioria das pessoas, porque ele era o animalzinho da época. Gente, isso é tem poucas passagens na história da humanidade tão terríveis e cruéis quanto esses 300 e quase 400 anos de escravidão. Não tem. E eu acho que é esses recortes que você traz que eu acho tão importante, porque é isso que traz a consciência. Sim. Não é o que necessariamente, como eu falei, existe hoje ainda essas cenas, essas questões que a gente vê, né, pessoas ainda fazendo. Mas aí quando você traz essa consciência de que é uma história, você como professor de história, a nossa vida é baseada no que já aconteceu. Não tem a menor dúvida. Não tem como você fugir disso. Não. Então hoje o que as pessoas negras, pretas, enfim, como as pessoas falam, elas sentem hoje, vivenciam hoje, se reflete basicamente com tudo que foi vivido. Eu tenho amigos que são de pele preta mesmo, portanto negro na sua condição mais social possível, que eles falam que eles se sentem vigiados em quase tudo por onde eles vão. E são pessoas muito queridas. Quando ele sai do seu nicho, da sua tribo, ele se sente vigiado. Como cada um de nós pode se sentir, porque a sociedade está virando excessivamente tribalizada e às vezes muito raivosa. Em relação à cor e aos preconceitos, e não é uma condição brasileira. Não, porque esse menino, tirando a parte do futebol, que não vamos discutir, né? Sim. O que o Vinícius Júnior está fazendo é algo extraordinário. Porque ele está batendo de frente com o maior grupo econômico, social, político existente na comunidade europeia, que é o futebol. Sim. Tirando os negócios tradicionais, futebol lá, gente, o que é a Premier League, o que é a Liga Espanhola e outras ligas, a gente não faz a menor ideia, é dinheiro que não acaba nunca. E ele, uma criatura aparentemente, nós olhamos só para o futebol, que daí todo esportista tem os altos e baixos, mas ele vem tendo uma postura assim descomunal, porque ele não se deixa. Vê que as primeiras vezes que ele foi vítima de preconceito, a própria Liga Espanhola ignorou. Ele só foi ter voz junto às instituições quando a consciência coletiva de muita gente, brasileiros e não brasileiros, começaram a fazer eco nas redes sociais e começaram, entre aspas, respingar naquele modelo que eles não gostariam de discutir. Você vê, né? Eu poderia ficar sempre conversando com ele horas e horas e horas. É sempre muito bom, porque a gente entende de uma outra perspectiva e de uma maneira muito prática isso tudo. Eu acho que trazer esse assunto faz com que a gente reflita, entenda e talvez, para algumas pessoas, tenha consciência de tudo isso que representa essa data, né? Que foi ontem, dia 20 de novembro. Professor Edson, mais uma vez quero agradecer a participação por aqui. Só chamar. Obrigado. Estou à disposição. Sempre muito bom, de verdade, porque a gente aprende demais. E isso eu acho que conhecimento, como eu sempre falo para todo mundo, ninguém tira de ninguém. Então, isso é muito bom. Gratidão mais uma vez, até a próxima. Amém.